Fala aí pessoal, eu sou o Engenheiro Bruno e você está no curso CNC. Pessoal, essa aqui é a primeira aula de 3 aulas, tá, sobre o guia definitivo, sobre como escolher e utilizar as ferramentas para router CNC, tá, para fresadora CNC também, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês como escolher, da onde escolher, tá, principalmente os cuidados que tem que ter para você poder utilizar as ferramentas. Você que não é inscrito no meu canal, peço que se inscreva aqui, ó, youtube.com.br/curso CNC. Você vai cair aqui no meu canal, tem bastante conteúdo já aqui. Nós estamos fazendo mais conteúdo. Também existe nossa plataforma de treinamentos, tá? cursocnc.com.br. Tá? Aqui também tem bastante treinamentos aí para vocês. Vocês podem adquirir os treinamentos. Bom, sem mais delongas, vamos começar. No mundo de router CNC, de fresadora CNC, existem milhares de ferramentas diferentes, tá? E cada ferramenta dessa, ela tem um foco, ela tem um objetivo. Ferramentas de 4 cortes, ferramentas de 2 cortes, helicoidal, reto. E eu vou explicar para vocês cada uma dessas ferramentas. Só que eu vou explicar isso aqui num contexto geral, porque é impossível falar a quantidade de ferramentas que existem no mercado atualmente, não é? Existem milhares de ferramentas, mas eu vou mostrar para vocês quais são as ferramentas mais utilizadas. Então, quando a gente está falando de trabalhos, né, para poder fazer execução, nós temos a ferramenta cuja a borda dela são 4 cortes, tá? São 3 cortes, são ferramentas de desbaste que ela já tem quebra de cavaco, ferramentas que elas são cônicas, porém a base dela é reta. Nós temos uma ferramenta aqui que ela é curvada. Nós temos ferramenta para poder fazer canaleta. Tá? Nós temos ferramentas para poder fazer corte já de madeira. Nós temos muitas e muitas ferramentas. Tá? Esse aqui pode ser utilizado para diversos grupos, desde marcenaria a ourives. Tá? Então eu vou explicar para vocês o que cada ferramenta dessa faz. Bom, por padrão, nós utilizamos mais 3 ferramentas. Tá? Essa ferramenta aqui é a única ferramenta que a gente vai estudar ela na última aula, quando for parte de execução, para quem for do grupo de marcenaria. Tá? Mas, no contexto geral, nós utilizamos 3 tipos de ferramentas. Que nós temos essa aqui, que ela é utilizada para fazer cortes, passantes e chanfros, tá? Também chamado de topo reto, tá? Ou ferramenta reta. Tá? Aquela é utilizada para fazer trabalhos 2D. Então você vai fazer um desbaste, um rebaixo, um corte passante. Tá? Nós temos essa ferramenta cuja a ponta dela é arredondada, que ela é chamada também de Baunuse, tá? Ou a ferramenta redondo, que ela é feita para poder fazer modelos tridimensionais. Então o acabamento dela sempre vai ser arredondado. Se você vai precisar fazer uma superfície tridimensional, aí você tem que utilizar para essa ferramenta para dar o acabamento arredondado, tá, das bordas. E por último, nós temos essa ferramenta que ela é chamada de V-Cut. Tá? Ela também pode receber o nome de flat ou piramidal, que daí é o tipo da ferramenta. Tá? Que nada mais é do que uma ferramenta em V. Essa ferramenta aqui é muito utilizada para poder fazer chanfro, gravações, letras, né? Quando a pessoa vai fazer, por exemplo, você quer fazer um rebaixo de letras, para fazer placa de circuito impresso, cortes para fazer cravação para o grupo de ourives, né? Para poder colocar pedras, enfim. São esses 3 tipos de ferramentas que nós mais utilizamos, tá? Mas como escolher, tá, a ferramenta? Bom, essa aqui é uma ferramenta que eu sei que ela é feita para cortar madeira, tá? Ela é de 2 cortes, eu sei que a espessura da haste dela, eu sei aqui o comprimento que também está escrito, eu sei da altura da área de corte, tá? E aí eu consigo escolher a melhor ferramenta para o meu trabalho. Vocês não precisam se preocupar nesse primeiro momento, tá, em decorar todas as informações, mas eu vou mostrar para vocês cada uma dessas informações aqui, o porquê que ela vem descrito, tá? Onde que ela é aplicável, ok? Então, para vocês saberem, tá? Existem outros tipos de ferramentas que também tem já essa borrachinha aqui, que é para poder determinar a altura, tá? Que é um limitador, que eu também vou mostrar na prática para que serve. Nem todas as ferramentas têm. Na verdade, é a grande minoria que vem, tá? Mas essa aqui uma artimanha, tá? Porque agiliza bastante aí o processo da usinagem. Aqui nós temos uma router CNC para marcenaria.
tá? E nessa router CNC, nós temos aqui, nessa parte dela mais embaixo, nós temos aqui o motor de corte, tá? Que nada mais é do que um spindle. Tá? Esse spindle, ele tem várias formas. Ele tem redondo, tem quadrado, ele tem refrigerado a água, refrigerado a ar. Mas o importante é que ele tem essa parte aqui, ó. Tá? Esse aqui é um motor de corte que ele tem um rendimento maior do que uma tupia. Tá? Então isso aqui não é uma tupia. Ele é um motor específico para trabalhar com router e também com fresadoras. Tá? Eles têm uns rolamentos aqui que ele é projetado para esse tipo de trabalho com forças, né, que a router CNC exerce. Se você quiser saber mais sobre isso, entra no canal do YouTube ou até mesmo no canal de treinamentos, que nós temos uma parte específica explicando sobre cada peça da máquina, tá? E também tem sobre essa parte do motor de corte spindle, ok? Aqui nesse spindle nós temos essa porca preta, também chamada de nut, tá? Essa porca preta, internamente dentro dela, nós temos uma pinça, tá? Que nada mais é do que uma ferramenta para poder segurar a sua ferramenta de corte. Tá? E essas pinças, elas têm tamanho. Tá? Ela tem o tamanho dela, tanto o tamanho da própria pinça quanto o tamanho do furo. Só que elas têm categorias, tá? Vamos chamar de categorias. Então, essa pinça aqui deste motor, especificamente, ela é uma ER25. Tá? Dá para ver aqui, ó, tá descrito ER25. Esse motor aqui é um motor de 3 cavalos de força. Tá? Dá para ver aqui, 2,2 kW dá 3 cavalos de força. Mas aqui o foco é explicar essa parte de pinça. Tá? Vocês não podem comprar, por exemplo, uma pinça menor, ER16, para tentar colocar aqui, porque não vai entrar. Tá? Ela vai, na verdade, ela vai ficar solta aqui. Assim como também não tem como colocar uma pinça ER32 para colocar aqui, que ela também não entra. Tá? Então, quando a gente fala de pinça, nós estamos falando dessa pecinha aqui, ó, tá? Que é essa peça. Ela vai para dentro, tá, do cone do motor. Então ela tem um tamanho correspondente a ela. Tá? Então, se você for ver como é que é a lógica de montagem, tá? Aqui nós temos uma pinça. Tá? Essa para tupia é diferente, as pinças não são iguais. Isso aqui é especificamente para spindle, tá? Que é a pinça dessa forma. Tá? Nós temos uma porca, tá? Que daí também tem na tupia. Esse adaptador é exclusivo para quem usa tupia. Para quem usa spindle não se usa adaptador. Tá? Embora eles tenham colocado nessa imagem que eu peguei, não se usa esse adaptador para spindle, tá? Em decorrência que existem pinças correspondentes ao tamanho dele. Tá? E aqui nós temos a fresa, que daí nós temos o tamanho da haste para poder colocar aqui. Então, se você for ver, existem esses tipos de pinça. Tá? Nós temos pinça R8, vai até pinça R50. E cada pinça tem um tamanho. Tá? Mas dentro desses tamanhos existem ferramentas de tudo quanto é espessura. Um exemplo, essa pinça aqui é uma R32. O tamanho deste furo aqui é 12 milímetros. Tá? Mas porque essa pinça em específico do tamanho do tipo R32 tem 12 milímetros. Tá? Mas como dá para ver aqui, a pinça ER32, um exemplo, tá? Ela vai de 1 milímetro de furo até 20 milímetros, no caso desse jogo aqui. Tá? Então aqui tem 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 e vai indo até chegar em 20. Ok? Quando você compra, por exemplo, um spindle cuja a pinça dele é ER16, ele também tem um jogo que vai de 1 até um determinado valor. Com um ER20 é de 1 até um determinado valor. Tá? Mas o porquê que isso é importante? Porque quando a gente vai escolher a ferramenta, se você for ver aqui, nós temos o diâmetro da haste. Tá? E esse diâmetro da haste tem que bater com o diâmetro da pinça. Então você não pode simplesmente pegar uma pinça de 12 milímetros e colocar uma ferramenta de 6. Tá? Você pode apertar o máximo que você conseguir. Não vai dar aperto. Essa ferramenta vai ficar solta no motor de corte. Então, quando você for comprar a ferramenta, você tem que ver a pinça correspondente. Tá? Mas as ferramentas, elas normalmente, tá? Quando você vai fazer compra, você já compra as ferramentas com a haste padrão, tá? Sempre para a pinça que você está utilizando. Se você utiliza muita
por exemplo, ferramenta com haste de 4 milímetros, você vai utilizar uma pinça de 4 milímetros e quando você for comprar a próxima ferramenta, tente procurar a ferramenta com 4 milímetros. Porque o tamanho da área de corte aqui não precisa ser igual ao tamanho da haste. Tá? São tamanhos diferentes, ok? Alguns são padrões, como esse aqui, né, que já vem com tamanho correspondente, mas existem ferramentas, por exemplo, com haste de 6 e a ferramenta mesmo, ela tem 0,4 milímetros de área de corte, ok? Então agora eu vou mostrar para vocês o que é cada valor dessa foto aqui, tá? Então, diâmetro da haste, 6 milímetros, a gente sabe que é onde que vai encaixar na ponta do teu motor de corte, né, que é nesse carinha aqui. Tá? Então, a gente precisa desse tamanho da haste correspondente ao tamanho da pinça. Comprimento total da ferramenta, 50 milímetros, né? Que é dessa ponta até essa ponta. Lembrando que a ferramenta vai ficar, um pedaço da haste vai ficar para dentro do motor de corte. Tá? Vou mostrar isso para vocês mais na aula prática, né? Que é a terceira aula. Tá? Aqui vai ter a altura de corte, que é o máximo que você pode cortar com essa ferramenta. Então, se você, por exemplo, está cortando uma chapa de madeira aí que tem mais de 22 milímetros de corte, essa aqui não é a ferramenta certa. Você vai precisar de uma ferramenta cuja o tamanho da área seja maior, a área de corte. Tá? E aqui é o diâmetro do corte, ou seja, o tamanho do rasgo que ela vai fazer, 6 milímetros. Okay? Aqui nós temos uma outra ferramenta, cuja a haste dela é de 1/8 de polegada, né? Ou, trazendo em milímetro, 3,175 milímetros. Tá? Tamanho e comprimento total dela, 38 milímetros. Área de corte, 15 milímetros. E tamanho da espessura do corte, também é 1/8. Tá? Lembrando que a área de corte não necessariamente ela precisa ser igual à área da haste, tá? o diâmetro dela, ok? Elas podem ser tamanhos diferentes. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas, tá, que eu comprei no AliExpress e tudo mais, e vou mostrar para vocês na prática, tá, vários tipos de ferramentas, tá, e principalmente mostrar um pouquinho da qualidade de quando você compra, o que você tem que se atentar, beleza? Vamos lá. Moçada, eu tenho algumas ferramentas aqui que eu comprei da China via AliExpress, tá, de marcas aleatórias, tá? São marcas sem procedência. Então são ferramentas de baixa qualidade, tá? São baixo valor, mas também não vale nada. Tá? É o tipo do investimento que eu fiz para poder mais gravar vídeo do que para poder utilizar, tá? Porque são ferramentas de muito baixo valor que a gente já sabe que não presta, tá? Mas essas ferramentas aqui, elas vêm com uma informação, tá? E essa informação que eu preciso mostrar para vocês quando vocês forem comprar a ferramenta. Vamos começar aqui primeiro pela parte de baixo. Tá? O que essa ferramenta é? 0,4 milímetros, isso aqui é a espessura do corte. Tá? Quando você vê D4, isso aqui é o diâmetro da pinça, é o diâmetro da haste da ferramenta. 50 milímetros é o comprimento total da ferramenta que ela tem. Tá? E 2F seria duas entradas. Tá? E aqui em cima nós temos o grau de dureza da ferramenta, que é HRC 55. Esse grau de dureza, ele varia, tá? Tem HRC 60, tem HRC 65, 70, tá? Mas não leva isso como quanto mais duro, melhor. Tá? Em decorrência que, além dessa ferramenta que não tem procedência, não dá para saber se ela é realmente esse grau de dureza, tá? Cada material tem a sua especificação para poder trabalhar. Tá? Como essa ferramenta aqui ela é de 0,4 milímetros, nós estamos falando de uma ferramenta muito pequena, tá? Essa ferramenta é muito fina, tá? Então, lendo aqui de novo, 0,4 milímetros é o tamanho da ponta, D4 é o diâmetro da haste, 50 milímetros é o comprimento total da ferramenta, tá? Então, ela tem total aqui 50 milímetros, tá? E 2F é 2 cortes, tá? Não sei se vai dar para a gente ver aqui os 2 cortes, mas essa ferramenta aqui, ó, ela é de 2 cortes, ela tem 2 entradas aqui na frente, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês umas ferramentas maiores que dá para a gente ver melhor, tá? Essa aqui é uma ferramenta para cortar aço, tá? É uma ferramenta de 4 cortes. Se vocês forem ver, na própria haste da ferramenta tem descrito o que ela é, tá? Então, D8, eu sei que ela é 8 milímetros,
Como ela não tem a outra nomenclatura, e dá para ver que ela é do mesmo diâmetro da haste, eu sei que a área de corte aqui, a espessura de corte é 8 milímetros. Tá? Essa aqui também não tem o comprimento de corte. Por quê? O próximo valor que ele me informa é 60. E eu sei que 60 é o tamanho da ferramenta inteira. Tá? E 4 cortes é a entrada da ferramenta. Que neste caso, ela quebrou uma. Tá? Essa ferramenta tem uma coloração diferente aqui, porque diz a lenda que ela deveria ter uma proteção de titânio. Tá? Mas uma ferramenta de R$ 40, tá? 4 cortes de 8 milímetros, é quase impossível, tá? De vir com algum tipo de tratamento. Isso aqui é mais o aquecimento, alguma coloração que foi colocada para que ela ficasse assim. Tá? É uma ferramenta bonita, só que não vale nada. Tá? É uma ferramenta para jogar dinheiro fora. A nomenclatura dela é o que importa para nós. Tá? Mas como dá para ver aqui, a ferramenta nem foi utilizada e ela já está inutilizável. Tá? Ela quebrou. Tá? Eu tenho gato aqui, daí vai pelo de gato para tudo quanto é lugar. Mas então, voltando aqui. Então é complicado comprar ferramenta de baixo valor. Tá? Ó, dá para ver que ela lascou aqui. Tá? E isso aqui é uma ferramenta que é só trocar ela, colocar uma de ótima qualidade com os mesmos parâmetros que funciona. Tá? Então, vamos para outra ferramenta também de 4 cortes. Tá? Essa ferramenta aqui, ó, deixa eu ver a nomenclatura dela. Essa aqui tá assim, a nomenclatura dela. Vamos pegar aqui, ó. Essa aqui, ó, ela já tem 6 milímetros de diâmetro, então o corte dela tem 6 milímetros, a haste dela tem 6 milímetros também, tá? Ela tem 50 milímetros de comprimento total, 4 cortes. E essa aqui tem um outro tipo de acabamento, tá? Eu não me lembro qual era o acabamento que o chinês falou que tinha, mas dá para ver aqui que também não presta, tá? Poxa, Bruno, mas o parâmetro podia estar errado. Não, foi seguido exatamente o que o fabricante falou, tá? E justamente ela quebrou logo no começo, tá? Quando ela começou a entrar na ferramenta para corte, ela já quebrou, tá? Essas ferramentas aqui, muita gente aí que está assistindo o vídeo, que entende um pouquinho mais, vai falar que essa ferramenta é para ela entrar de lado, né? Que não é para ela descer, né? Nem em rampa, tá? Mas quando eu fiz a compra dessa ferramenta, eu perguntei especificamente isso no chat do AliExpress, eu perguntei para o vendedor, tá? Se essa ferramenta também poderia ser usada entrando no material, tá? E ele falou que sim, facilmente, que não somente de lado, tá? Existe um percurso para você entrar de lado assim na ferramenta, que daí dá para utilizar ela. Tá? Mas aqui no caso, ela quebrou já entrando no material, mesmo em rampa. Ok? Vocês vão ver isso aí posteriormente, que eu vou mostrar para vocês na parte de execução. Tá? Aqui nós temos uma outra ferramenta também, tá? Que essa aqui tem mais um dado que dá para a gente poder ler. Ó, 6 milímetros de espessura, 6 milímetros de haste, 13 milímetros de comprimento de área de corte, tá? E 57 milímetros comprimento total, ok? Então, ferramenta aí de 4 cortes, tá? Ó, aqui não está nem escrito que ela é de 4 cortes, mas dá para ver aqui que ela tem 4 cortes. E é uma ferramenta que está toda enferrujada, tá? Era para ela ter um grau de proteção aí contra sistemas de arrefecimentos, tá? Vamos supor, se eu jogar vento nessa ferramenta para refrigerar ela, se eu jogar um tipo de fluido de corte, que daí já previne um pouco a parte de oxidação, ela devia durar mais. Mas é a questão que essa ferramenta nem foi utilizada, tá? E onde eu estou aqui na cidade, ela não é um lugar úmido, tá? E essa ferramenta ficou dentro da caixinha. Então, dá para ver que a ferramenta mesmo ela não presta, tá? Então, esses são os perigos de comprar ferramenta do AliExpress. Aqui nós temos uma outra ferramenta, dá para ler aqui, ó, 6 milímetros de haste, tá? Então 6 milímetros também de área de corte, porque não está em outro valor, 18 milímetros de comprimento de área de corte, tá? 50 milímetros de diâmetro de comprimento total e 3 cortes, tá? Essa aqui é uma ferramenta já feita para cortar alumínio, tá? Diz a lenda que era ferramenta para cortar alumínio. Ela só não funcionou bem para isso, tá? Por quê? Ela empastou o alumínio na ferramenta. E isso é em decorrência dos parâmetros que foi passado,
tá? Pelo fabricante e também pela qualidade da ferramenta. Então, quando a gente vai comprar ferramentaria, é muito importante que vocês se atentem aonde vocês estão comprando, que não é só comprar a ferramenta e sair colocando na máquina. Se compra uma ferramenta ruim, com certeza o trabalho vai sair ruim. Eu vou mostrar para vocês agora algumas ferramentas que são mais utilizáveis para o pessoal que trabalha com público de marcenaria, artesanato, vai cortar também algumas chapas de plástico. Bom, vamos começar com essa ferramenta aqui. Ó. Nós já conseguimos ver que essa ferramenta ela tem dois cortes. Essa ferramenta aqui, ela não tem descrito nela qual que é a nomenclatura dela, mas dá para saber qual que é o tipo dessa ferramenta. Tá? Essa aqui é uma ferramenta de dois cortes reto. Isso aqui é ferramenta para quem vai cortar MDF, madeira, materiais assim. Ela não serve para fazer corte, por exemplo, de plásticos, de alumínio, de outros materiais. Eu já vou mostrar para vocês como faz para ver isso aqui, porque você não precisa decorar isso aqui tudo. Isso aqui tem site pronto já. Quando você vai comprar a ferramenta, ele já te fala para que ela serve. Vamos para a próxima ferramenta. Eu vou pegar uma ferramenta aqui, que é uma das mais usadas. Essa aqui é uma ferramenta que chama topo raiado, tá? É uma ferramenta das mais versáteis que tem. Você pode cortar com essa. Essa aqui sim pode cortar madeira, plástico, tá? Vários tipos de plásticos, né? De mais alta densidade, como acrílico, por exemplo. Só que essa ferramenta, se você não parametrizar ela certa, ela acontece isso aqui, ó. Ela queima, tá? Porque ela passa muitas vezes no mesmo local e ela acaba queimando o material. Tá? Então aqui, por exemplo, foram cortar madeira com ela e estava com o parâmetro errado de rotação. Tá? E daí nesse parâmetro de rotação acabou que dá esse problema aqui. Então vamos para a próxima ferramenta. Já vou pegar agora uma ferramenta de corte para plástico. Ela também serve para cortar madeira e ela também corta alumínio, que é uma ferramenta de um corte helicoidal. Tá? Agora, como que a gente sabe qual que é a ferramenta para cortar plástico e qual que é a ferramenta para cortar alumínio? Olha a diferença de saída, o ângulo aqui. Ó. Você pode ver que essa aqui, o ângulo dela é muito mais fechado do que essa aqui. Tá? Olha a diferença. Isso aqui não é por causa da espessura. Isso aqui é por causa do tipo de material que você vai utilizar. Então, essa ferramenta aqui, ó, eu sei que ela é para cortar alumínio. Ela vai cortar plástico. Ela vai cortar também vários tipos de madeira. Mas a ferramenta certa para cortar o plástico, né, tipo acrílico, essas coisas, seria essa ferramenta aqui, ó, cujo ângulo da saída do cavaco ele é um pouco mais fechado. Bom, continuando. Nós temos ferramentas daí de gravação, que é para poder fazer escrita, que daí são ferramentas piramidais. Isso aqui também é muito utilizado pelo pessoal que faz placa de circuito impresso. São ferramentas que ela vai fazer o acabamento com a ponta e ela vai abrindo. Vou mostrar isso aqui também na prática para vocês. E aqui nós temos a mesma ferramenta, só que com outro ângulo. Ou seja, se eu aprofundar mais, ela vai abrir menos do que essa ferramenta anterior, que ela tem um ângulo de 90 graus. Ó, ambas são piramidais. Tá? Também são chamadas de flats, o nome dessas ferramentas. Bom, eu tenho mais algumas ferramentas aqui. Por exemplo, eu tenho uma ferramenta de 3 cortes, tá? Que são ferramentas aqui. Essas aqui já são ferramentas compradas aqui no Brasil. Então, já são ferramentas que eu comprei de distribuidores bons. Tá? Então, ela já é ferramenta que a gente utiliza para poder trabalhar. Ó, dá para ver aqui. Então, eu vou apresentar para vocês agora como faz para você escolher a sua ferramenta, né? Qual site que entra, como que faz aí para você poder
escolher a tua ferramenta e principalmente saber ler a ferramenta. Está escrito aqui, né, a lateral, está escrito aqui como eu já expliquei para vocês o que é cada nomenclatura, mas eu vou mostrar para vocês na prática agora como que faz para você entrar no site e dar uma olhada para qual tipo de material que você vai trabalhar, qual ferramenta que você usa. Vamos lá. Abri aqui alguns sites para vocês para poder mostrar a diferença de ferramentas. Tá? Um deles é o AliExpress, né, que é muito conhecido, tem diversos outros sites chineses aí, mas eu escrevi aqui fresas para router CNC. Ele me trouxe uma porrada de ferramentarias. Tá? O problema aqui é o seguinte, ó, por exemplo, essa ferramenta aqui eu mostrei para vocês, R$35, tá? HRC 65. O grau de dureza dela já é um grau de dureza mais alto. Tá? Eu não expliquei muito bem sobre esse grau de dureza, porque isso aqui não é bem o foco da aula. Tá? O foco da aula é mais mostrar para vocês como escolher as ferramentas e vou mostrar como fazer para escolher. Posteriormente, eu faço uma aula especificamente explicando sobre grau de dureza, velocidade de corte, né, que é a última aula, que é a aula prática. Mas aqui nós conseguimos ver que existem diversos tipos de ferramentas com diversos valores. Tá? E a maioria dessas ferramentas, não todas, não é regra, mas a maioria, a grande maioria delas, não vale nada. Quer ver um exemplo? Vamos pegar uma ferramenta dessa aqui. Ó. Vamos pegar uma ferramenta que eu abri aqui. Ó. Ela custa R$ 89,00, R$ 8,00 cada ferramenta dessa. Né? Tirando o imposto, R$ 8,00 cada ferramenta. Tá? O que você espera de uma ferramenta dessa? Tá? Muita gente fala, pô, o produto é ótimo e tal. Pode ser que essa em específico seja realmente boa. Tá? Eu não testei, mas é pouco provável, porque é uma ferramenta de muito baixo valor. Tá? Ela não tem, não que uma ferramenta boa custe tão mais caro que isso, mas essa ferramenta é uma ferramenta que não tem procedência. A gente não sabe de onde que ela veio. Ela pode ser uma ferramenta, por exemplo, que pode ser refúgio, né, resto de outros processos que deu errado, eles reafiam e mandam para corte, tá? Mas é como eu disse, tem que testar quando você vai comprar ferramenta assim. Você tem que testar. E muita gente que escreve a informação aqui embaixo, como você pode ver, ele não testou a ferramenta. Ele só escreveu que a ferramenta foi bem embalada e tudo mais. Ó, esse aqui, especificamente esse aqui, falou que compra com esse fornecedor e nunca teve problema. Então, pode ser que seja um fornecedor bom, tá? Mas, descendo aqui, nós conseguimos ver algumas informações da ferramenta. Tá vendo? Ó? Diâmetro, ó, o tamanho do corte e o tamanho o diâmetro da haste, né, o diâmetro do corte e a área de corte. Então, quando você vai escolher a tua ferramenta aqui em cima, ó, se você for ver, ó, ela já te traz as informações que você precisa. Tá vendo? O que nós sabemos? Que aqui nós vamos precisar de uma pinça de 1/8 de polegada, ou 3,175 milímetros. Tá? A única pinça que ela vem em polegada é essa. Tá? Ela também tem uma pinça de 3/4, mas ela também não é muito usual. Tá? Normalmente as pinças ela já vem com a nomenclatura em milímetro. Aqui nós temos todas as pinças, ó, de 3,175 milímetros de área, de haste. Se você for ver, o que está alterando é justamente a área de corte. Está alterando a área de corte. Quando eu desci aqui, ó, deixa eu ver se tem mais pinça, se tem mais ferramentas. Ó, aqui já tem uma ferramenta, por exemplo, com 8 milímetros. Tá? É 8 milímetros, então, de haste. Tá? E aqui em cima está com 8 milímetros também de corte. Aqui está com 6,6. Não necessariamente precisa desse jeito, como eu mostrei para vocês. Bom, vamos para o próximo site. Nós temos aqui Mercado Livre. Não conheço essas ferramentas, não conheço a procedência delas, tá? Não sei quem é o fornecedor delas. Aqui nós temos uma ferramenta, por exemplo, com acabamento em azul, né? Que já é um acabamento, diz a lenda, com acabamento já para durar mais. Tá? Mas tenham muito cuidado quando vocês vão comprar essa ferramenta, porque pode ser que o vendedor daqui seja um cara que comprou alguma ferramenta aqui em promoção e está vendendo. Tá? Por isso que é importante você ver a procedência das ferramentas. Aqui em cima eu abri 3 sites, que são 3 sites que eu sei que são revendedores, porque normalmente eles não fabricam, que eles são de procedência. Não necessariamente você precisa comprar deles. Mas eu estou trazendo porque eu conheço os 3 sites, né, eu conheço as ferramentas deles e dentro do preço que se propõe, as ferramentas são de boa qualidade.
Tá? Lembrando que essas ferramentas aqui não são de alto desempenho, tá? São ferramentas padrões de mercado brasileiro. Existem ferramentas de altíssimo desempenho que daí vão custar bem mais caro. A parte importante aqui que eu quero trazer para vocês é como fazer para você escolher a sua ferramenta. Né? Como que você, depois de toda essa explicação, como que eu escolho a ferramenta que eu quero trabalhar? Vamos supor que você queira trabalhar com MDF. Tá? Então vamos descer aqui no primeiro site, que é o Fresas Curitiba, e vamos baixar aqui. Ó. Vamos dar uma olhada. Ó, Fresas para MDF. Tá vendo que ele já vai passar para vocês todas as ferramentas focado para quem vai trabalhar com esse tipo de material? É a mesma coisa, por exemplo, na Código G. Se você entrar aqui na parte de fresas deles, você consegue escolher por tipo de material que você vai cortar. Então, se você for fazer uma busca aqui, ó, fresas para MDF, ele já vai te dar todas as ferramentas possíveis que eles têm para poder cortar MDF. Tá? A mesma coisa no Walter e Walter, tá? Ou fresa CNC. Você pode vir aqui, ó, fresa para inox, ó. Se você for pegar fresas para multicortes, fresas para desbaste, microfresas, tá vendo? Você consegue pegar as ferramentas já e escolher as ferramentas de acordo com o tipo do trabalho que você vai fazer, tá? E como dá para ver aqui, a fresas de tupia não é igual a fresas de CNC. Eu vou explicar isso aqui na próxima aula. Tá? Essa primeira aula foi para explicar sobre as ferramentas. Depois eu vou explicar as diferenças das ferramentas, tá? E os seus usos. E a terceira vai ser a parte prática, tá? Mostrando na prática. Mas, voltando aqui para o primeiro site, então cada tipo de ferramenta você tem um tipo de trabalho. Então vamos supor aqui, ó, fresa 2 cortes, tá? É feita para MDF. O que nós sabemos? Quando a gente clica nela, nós temos algumas informações. Tá? Nós temos a informação aqui, ó. Selecione a profundidade de corte, ou seja, o tamanho que eu quero fazer o corte. Mas, olha aqui, ó, fresa com haste e corte de 6 milímetros. O que significa? Que tanto a base dela quanto a parte de cima, ela tem 6 milímetros. Aí nós podemos escolher com um tamanho de 22 milímetros de área de corte até 62 milímetros. Tá? A mesma coisa aqui. Se você for ver, ó, fresas para MDF, ó, ele já está te dando ferramentas, ó, essa ferramenta é de 2 cortes com 8 milímetros de haste e 8 milímetros de corte. E aqui nós temos uma ferramenta cuja haste dela é 6 milímetros, mas a área de corte dela é mais fina, como está dando para ver aqui. Tá? Já tem fresa, por exemplo, para poder fazer um acabamento, tá? Que é essa fresa Baunuse, que é uma fresa arredondada. Enfim, ferramenta tem bastante. Como que você escolhe, então, qual ferramenta você quer? Você pode entrar nesses sites e uma das opções é você escolher aqui, né? Selecionar a ferramenta que você quer e o tipo do material que você quer, escolhe a ferramenta. Você pode escolher também por ferramenta, tá? Bruno, mas tem muita ferramenta, tá difícil, eu não sei qual ferramenta é a melhor para mim. Aí que entra a segunda parte da minha aula, tá? Que agora eu vou mostrar para vocês nessa segunda parte qual ferramenta você escolhe para qual tipo de trabalho. Tá? Eu vou mostrar as melhores. Não necessariamente você precisa comprar essa, mas é as melhores aí que, pela minha experiência, eu indico. E essas ferramentas podem ser compradas em diversos locais para as pessoas que querem se aventurar aí em tentar descobrir a qualidade, né? Mercado Livre, AliExpress. Se não, você pode comprar aí em alguns sites. Existem mais sites de procedência, tá? Esse aqui foi o que me veio à mente agora, rapidamente, tá? Mas posterior eu deixo aí descrito mais sites para vocês. Beleza? Bom, moçada, agradeço por vocês terem ficado até aqui. Vejo vocês na próxima aula, que a próxima aula agora é mais mostrando a parte sobre quais ferramentas escolher, para qual tipo de trabalho, quais são as mais usuais. Beleza? Então, até a próxima.